Polícia Civil procura médico suspeito de abusar e espancar mulheres na região dos Lagos. Corpo de idoso vítima da Covid-19 desaparece do hospital em Rio das Ostras. Polícia acredita que ele tenha sido enterrado no lugar de uma mulher. Niterói começa a relaxar medidas de distanciamento social com a reabertura gradual do comércio, enquanto que no interior há municípios voltando atrás por causa do aumento no número de casos do coronavírus. E ainda, o problema das vagas de trânsito durante a pandemia tem cidade retomando a cobrança do estacionamento rotativo para tentar reduzir fluxo de carros nas ruas. Quinta-feira, 21 de maio, é notícia, é agora no seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Vamos até encontrar com o seu SBT Brasil com as notícias mais importantes aí da sua região. A gente começa, infelizmente, falando da violência contra a mulher. A Polícia Civil está à procura de um médico suspeito de abusar e espancar mulheres na região dos Lagos. O repórter Lucas Madureira conversou com exclusividade com uma das vítimas desse agressor e traz agora os detalhes para a gente sobre essa história. Veja só. As marcas da violência estão estampadas no rosto e na memória da corretora de imóveis Sara Lima Mesquita, de 31 anos. Às vezes eu sonho, acordo... Sabe quando você sonha que está caindo? Você já teve esse sonho que você está caindo? Então, mas só que esse tipo de sonho, eu sonho que eu estou levando porrada. E eu estou me protegendo todas as vezes. Sara diz que o agressor é o médico Patrick Coutinho Vaz, de 32 anos, que atende em diversas unidades de saúde da região dos Lagos. A corretora de imóveis conta que os dois se conheceram no início do mês de março em Cabo Frio e que os abusos começaram logo nas primeiras semanas do relacionamento. Eu estava estudando para minha prova de concurso, ele simplesmente chegou e me deu um soco nessa orelha. A orelha abriu, eu tenho a marca, eu tenho a foto, tá aberta a minha orelha. Cortou. E tu sabe o que aconteceu na hora que ele começou a ver o sangue, que sangra muito. E então ele começou a chorar aos meus pés, me desculpa, me perdoa, não conta a ninguém, isso nunca mais vai acontecer. Mas as agressões continuaram. Sara relembra que ela foi espancada pelo médico outras 2 vezes. Em uma entrevista gravada pela internet nessa quarta-feira, ela mostra os laudos médicos e fala sobre as fraturas que teve por causa dos socos e pontapés. Eu tô com uma lesão, aqui ó, lesão corporal, buco maxilar facial. Eu preciso de uma cirurgia. Eu tô com uma lesão no nariz pelo soco que ele me deu. Uma lesão dessa não é barata. Tá tudo aqui, ó. Cortes no crânio. Extensa hematoma sublingual. Sara não é a primeira vítima do médico aqui na região dos Lagos. De acordo com a delegacia especializada no atendimento à mulher, a Justiça expediu há uma semana um mandado de prisão preventiva contra Patrick, por crimes registrados no final do ano passado. Segundo as investigações, o médico é acusado de tentativa de feminicídio, lesão corporal, cárcere privado e estupro de vulnerável. Isso porque ele teria praticado o ato sexual depois de ter dopado a vítima. Considerando que o mandado de prisão foi expedido e nós da DEAN Cabo Frio já diligenciamos a procura do autor do fato e ele não foi encontrado, o autor do fato, Patrick Coutinho Vaz, é considerado foragido. Então, se alguém tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do autor, pode denunciar através do Disque Denúncia. A Polícia Civil agradece. Sara está traumatizada por tudo que passou e espera que a justiça seja feita. Ele é doente mental, sociopata. Eu espero justiça mesmo, que ele fique preso bastante tempo. Eu não quero ver nem a cara dele. Olha, eu acredito na humanidade, mas separando aquelas pessoas que são boas das pessoas ruins. Porque não é possível, gente. Em meio a essa pandemia, em meio a tudo que esse vírus trouxe para a gente, aquele tapa, aquele soco na boca do estômago que esse vírus deu em todos nós, as pessoas continuarem agindo da mesma maneira, não pararem em nenhum momento, nem nesse período agora dessa pandemia,
para refletir sobre suas atitudes e continuar cometendo as mesmas atrocidades. Que esse cara seja punido pelo que ele realmente fez. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 33 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no sul fluminense. Segundo a polícia, Elmo Lopes Silva Júnior, conhecido no Rio de Janeiro como Juninho Nazaré e americano, estava foragido há cerca de 3 anos e 6 mandados de prisão contra ele estavam em aberto. Ele foi preso na recepção de um hotel de luxo lá em Vila Velha, na Grande Vitória. Na hora da prisão, ele chegou a quebrar alguns celulares e tentou subornar os policiais. Com ele, a polícia também encontrou uma grande quantidade em dinheiro, além de vários documentos falsos. Segundo as investigações, ele atuava nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. Tá aí, ó, bandidão lá do sul fluminense, preso lá em Vila Velha. Eu vou chamar um intervalo, mas daqui a pouquinho uma história absurda, gente. O corpo de um idoso vítima da Covid-19 desapareceu em um hospital de Rio das Ostras. Te conto já já. Muito bem, seguimos para todo o interior fluminense. É um prazer imenso ter você aí com a gente. Olha, diante de tudo isso que está acontecendo, esse coronavírus, essa pandemia, segue a novela envolvendo os hospitais de campanha do Estado. A abertura das unidades para o combate ao coronavírus foi novamente adiada. A IABAS, que é a organização social responsável pela administração desses hospitais, divulgou um novo cronograma. Agora, as 3 unidades do interior do estado deverão abrir somente em junho. O de Nova Friburgo no dia 7, o de Campos dos Goitacazes no dia 12 e o de Casimiro de Abreu no dia 18 de junho. O estado tem outras 4 unidades em outras regiões do Rio de Janeiro. A do Maracanã, na capital fluminense, que já está funcionando, apesar de meio capenga, né? E também uma unidade em São Gonçalo, com abertura prevista para 27 de maio, o de Nova Iguaçu para 29 de maio e o de Duque de Caxias para 1º de junho. São aí outros que vão abrir já ainda em maio, segundo aí esse novo cronograma. A gente lembra que esses hospitais, eles deveriam ter sido entregues até o final do mês passado. Fica aqui a pergunta, é hospital para pandemia, para ajudar no combate ao coronavírus e na cura de pacientes? Ou é o hospital Elefante Branco que vai só funcionar depois que tudo isso passar? Niterói, na região metropolitana, começa a flexibilizar o isolamento na cidade. A Fernanda Becker conta como vai ser, veja só. A flexibilização do isolamento social vai acontecer seguindo um sistema de cores. Roxo significa lockdown total, momento mais extremo da pandemia, patamar que ainda não foi atingido segundo a prefeitura. Vermelho, isolamento rígido que era seguido até ontem. A partir de hoje, a cidade passa para o estágio laranja, de atenção máxima, que é quando alguns serviços não essenciais podem voltar a funcionar. São eles: óticas, consultórios e clínicas médicas e odontológicas, lojas de material de construção e oficinas mecânicas. O próximo estágio é a cor amarela, que é de alerta, e depois amarelo claro. Apesar do relaxamento, o uso de máscaras continua sendo obrigatório e quem desrespeitar essa norma pode pagar uma multa de R$ 180. A circulação na orla também volta a ser liberada, mas em horários controlados. Das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 horas da noite para a população em geral, exceto os idosos. Pessoas com mais de 60 anos têm um horário exclusivo das 9 às 10 da manhã. Os principais fatores que vão determinar essa mudança de cor são a taxa de transmissão do vírus na cidade e a capacidade de atendimento e internação. Tudo isso vai ser avaliado por um comitê que vai, aos poucos, permitindo a circulação das pessoas. Pois é, gente, tem município tendo que recuar com as medidas de relaxamento dessa quarentena. É o que aconteceu com Volta Redonda no sul do estado, que eu falei que é o epicentro do coronavírus no sul do estado. A partir de hoje, o comércio da cidade volta a ficar fechado. A medida é baseada no percentual dos casos suspeitos de coronavírus lá na cidade, que superou os 5%. Agora serão necessários mais 7 dias para que o comércio possa ser reaberto. O que só vai acontecer também daqui a 7 dias se o número de pessoas com suspeita da doença estiver abaixo dos 5%.
Já em Teresópolis, na Serra, a Justiça manteve a suspensão do delivery do comércio varejista, né? O governo municipal ele havia proposto a flexibilização de diversas atividades econômicas na modalidade delivery ou com aquela entrega na porta lá do estabelecimento, mas por intervenção do Ministério Público aí a medida foi suspensa lá em Teresópolis, comércio, portanto, aquele varejista, né? Sem delivery só para comida. Após integrantes do gabinete da Prefeitura de Petrópolis testarem positivo lá para a Covid-19, o prefeito Bernardo Rossi ele será testado amanhã para saber se também foi contaminado, né? A gente não tem informações se ele tem algum sintoma, acho que não tem sintomas, mas vai ser testado, né? Porque muita gente fica assintomática, então vamos saber aí como vai ser o resultado do teste do Bernardo Rossi, que é o prefeito lá de Petrópolis, já que há pessoas que convivem com ele lá do gabinete que estão com a Covid-19. Agora essa história absurda que eu trago para vocês, gente. Olha só, o corpo de um idoso que morreu com suspeita de coronavírus desapareceu em um hospital de Rio das Ostras. A polícia acredita que ele tenha sido enterrado no lugar de uma mulher. Quem conta pra gente é o Lucas Madureira. Roda. Preciso saber aonde, cadê o corpo do meu avô. O desabafo é do jovem Israel Gonçalves, que decidiu compartilhar ao vivo nas redes sociais a sua aflição em busca por informações sobre o corpo do seu avô. Seu Raimundo Batista de Oliveira, de 85 anos, morreu com suspeita do novo coronavírus depois de dar entrada no pronto-socorro municipal de Rio das Ostras. A família afirma que quando chegou à unidade para fazer a liberação do cadáver, uma surpresa. O corpo do seu Raimundo havia desaparecido. Quando chegou lá, não era o corpo do meu avô, era o corpo de uma mulher. E aí a gente entrou em comunicação com o pronto-socorro, eles disseram que não sabia. Né? E aí o corpo do meu avô ficou desaparecido. Segundo a Polícia Civil, durante a tarde desta quinta-feira, peritos e agentes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram a exumação do cadáver e constataram que o corpo que havia sido enterrado nessa quarta-feira era do seu Raimundo, enterrado pela família de outra vítima que agora terá que fazer outro enterro. A Polícia Civil disse ainda que vai colher o depoimento de representantes do pronto-socorro municipal e da funerária responsável pelo enterro. O que os agentes querem saber é se houve negligência por uma das partes. Eu registrei ocultação de cadáver e furto, tá? Ocultação de cadáver, teria que ter o dolo. Eu não sei se teve dolo ou se houve só negligência de alguma das partes, da funerária ou do hospital. E também o furto, porque houve desaparecimento dos pertences do falecido, do senhor Raimundo. Após a repercussão do caso, o prefeito da cidade se pronunciou. Nós vamos agora entrar com um processo administrativo, afastando a direção, a coordenação do pronto-socorro, quero saber o responsável, e vamos punir dentro da lei do município. Sabe o que eu fico pensando? Na irresponsabilidade dessas prefeituras na hora de fazer a liberação desses corpos e também a falta de respeito com os familiares. Olha, não é possível que não se identifique. Imagina só, se você não consegue identificar o corpo, você também não está identificando o paciente. Imagina a troca de prontuários médicos que não acontecem dentro dessas unidades de saúde, tratando o paciente com um determinado problema com a medicação de outro. Às vezes o paciente pode vir a óbito porque trocaram lá, né, trocaram os medicamentos. Porque não sabe a identidade do paciente que cuida, porque para dar lá o óbito errado, para liberar o corpo errado, também não estavam sabendo qual pessoa estava sendo tratada. Meu Deus do céu, nem no momento como esse tem responsabilidade, nem na morte, as pessoas não têm direito nem de ter pais, que já não se tem, para enterrar seus entes queridos. Eu vou te contar. Eu vou para o intervalo agora com imagens de Cabo Frio. Eita, litoral maravilhoso, região dos lagos. Quando tudo isso passar, a gente volta a se banhar nesse marzão. Volto já já. Olha, a Prefeitura de Três Rios vem reforçando as medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Criou aí o centro de triagem, que funciona 24 horas por dia, com atendimento para os pacientes com sintomas da doença. Além da implantação de novos leitos de UTI, um convênio aí feito com o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Aquisição de respiradores, equipamentos de EPI e testes rápidos, tá? Vale lembrar que em Três Rios, todos os pacientes com teste positivo
são acompanhados pela equipe do PAID, que é o Programa de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Domiciliar. Esse programa, ele monitora os casos suspeitos e confirmados. Por meio de decreto, a Prefeitura de Três Rios recomenda o uso de máscaras de proteção em vias públicas e determina o uso nos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar. A Secretaria de Serviços Públicos está realizando aí diariamente a limpeza e a desinfecção das ruas e espaços públicos com maior aglomeração de pessoas. E a partir desta semana já o governo está implantando aí a barreira sanitária nos principais acessos à cidade. Tem alguma dúvida? Anote aí o telefone que eu vou te passar, exclusivo para informações e orientações sobre o coronavírus da Prefeitura de Três Rios. DDD 24 2255 2820. Atenção, você que trafega pela BR-040, um serviço aqui, a rodovia que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, passando por Petrópolis, um serviço emergencial da concessionária Enel na rede de energia elétrica, na altura de Duque de Caxias, vai causar a interdição total da rodovia na altura do quilômetro 109, perto do entroncamento com o arco metropolitano, tá? Essa manutenção, ela vai acontecer a partir de 1h da madrugada, dessa madrugada agora, tá? De quinta para sexta-feira, e deve durar 10 minutos para você que utiliza a rodovia, então aí a partir de 1h da manhã, fique atento nessa interdição. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas cidades suspenderam a cobrança dos estacionamentos rotativos. Diante desse cenário, o movimento de veículos em busca de vagas aumentou, porque não se cobra mais o estacionamento. Esse é o caso de Petrópolis. Mesmo com a quarentena, a oferta de vagas gratuitas acaba então aí sendo um atrativo a mais para as pessoas saírem de carro. E para tentar reduzir esse fluxo, lá em Valença, no sul fluminense, o município retomou essa semana a cobrança aí das vagas em vias públicas. Veja só. Agora, as ruas do centro de Valença estão assim, quase sem carros parados nas áreas de estacionamento rotativo. Há uma semana, os agentes voltaram para as ruas. Usando máscaras de proteção, luvas e álcool em gel, eles seguem fazendo cobrança. A retomada foi pensada exatamente para tentar diminuir o grande fluxo de veículos e parece que está dando certo, pelo menos no centro da cidade. Aqui em Petrópolis, a cobrança do rotativo está suspensa desde o dia 1º de abril. E a quantidade de carros na rua é muito grande. Pessoas que trabalham em serviços essenciais e que antes vinham de ônibus, agora estão vindo de carro, por medo de se contaminarem e também pela facilidade de não terem que pagar uma diária do rotativo, que na área azul chega a quase R$40. A quantidade de carros é tão grande que fica difícil encontrar uma vaga. Reflexo também nos estacionamentos particulares, que em certos horários do dia ficam praticamente vazios. De acordo com a Prefeitura, que responde pelo serviço do rotativo, ainda não há previsão para a retomada dos trabalhos, que será feita em momento oportuno, seguindo todos os critérios e protocolos de saúde. Entre os motoristas, a ligação entre a volta da cobrança e a diminuição no fluxo de veículos no centro da cidade divide opiniões. É para facilidade de você achar vaga e não está sendo cobrado estacionamento, as pessoas, não, vou dar uma saída, vou resolver o que tem que resolver, né? Eu acho que dificultaria um pouquinho, sim. Eu acho que não. Eu acho que o que está faltando é a população se conscientizar. Eu acho que o pessoal ainda não está acreditando na situação que, entendeu, que o mundo se encontra, né? Vem comigo nessa, para fechar agora o jornal de hoje, eu quero compartilhar aí com vocês uma imagem muito bacana, gente, que é de um idoso que ele deixa aí o hospital, uma unidade hospitalar do município de Duas Barras, na região serrana do Rio, curado da Covid-19. Olha só que bacana, né? Os profissionais da saúde ali cumprimentando esse idoso, acompanhando ele até a saída do hospital, com muito carinho. Claro que é uma comemoração. A gente quer muito mais imagens como esta, gente. Vamos torcer para que tenhamos, ele tem 87 anos, é o seu Antônio, para que tenhamos casos como, desfechos como esse do seu Antônio. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é sempre assim, então por isso a gente precisa se cuidar. Saúde, seu Antônio, saúde, hein? E sucesso aí nessa nova vida, porque é nascer de novo, não é mesmo? Tem abraços para eu mandar? Tem, claro, vem aqui, olha, o Valdeci e a Alice, do bairro Tangará, em Cabo Frio, ligados com a gente. Também lá na cidade de Cabo Frio tem a Ana, a Carla e o Pedro Henrique, sempre ligados com o SBT Cidade. Abraço para você, Cabo Frio. E em Petrópolis tem a companhia lá da Odete, que
também do Mário. Alô Serra, alô Petrópolis, obrigado pelo carinho. Eu vou embora, deixo vocês agora com o SBT Brasil. Voltamos amanhã. Tchau, até lá.